E a CPMI do 8 de janeiro, criada por bolsonaristas para desviar o foco da tentativa de golpe de Estado e tentar responsabilizar um governo eleito há uma semana pelo quebra-quebra que pedia a queda desse governo, sim, é ridículo nesse nível, a CPMI termina com 61 pedidos de indiciamentos do ex-presidente golpista, vários generais, parlamentares, empresários, militantes e otários. Tem algumas etapas aí antes desse pedido virar alguma coisa, mas, pelo menos, essa CPMI deixou um monte de gente nua, exposta, inclusive seu vizinho que ainda é fã do mito. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, deixe o like ou dislike e o seu comentário que sempre soma muito ao debate. O resultado do relatório apresentado pela senadora Elisiane Gama hoje é duro e procura fazer justiça. Ele diz com todas as palavras o óbvio que milhões de brasileiros preferem não ver. Não vou discutir aqui por que razões, golpismo mesmo, arrogância, se é por estupidez, se é por prepotência, se é por falta de apreço à democracia, se é por um antipetismo tão grande que não consegue aceitar o Lula na presidência, se é pela convicção de que o Lula é um bandido e o lugar dele é na cadeia, se é pela lavagem cerebral das bolhas das mídias sociais. A verdade é que qualquer que seja a razão não faz a menor diferença. Da mesma forma que a Dilma caiu por pedaladas fiscais, isso foi feito dentro de um verniz de legalidade que fez com que ela própria aceitasse sair do governo pela porta da frente e o Brasil não colapsou por causa disso, o Lula também saiu da prisão pela porta da frente, não saiu de tornozeleira, não saiu diante de pressão popular, saiu seguindo todos os trâmites legais. Da mesma forma que ele foi preso por juízes, ele foi solto por juízes, não deve nada à justiça. E o que eu quero dizer com isso? Que esse é o Estado democrático e de direito e que é assim que ele funciona no mundo todo. Esse é um recado direto para os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro que adoram vir aqui, me mandam até e-mail com ameaça. Vai ser muito difícil para esse governo eleito enfrentar mais 3 anos de fake news e discurso de ódio, mas até agora, tudo que envolve a vida do mito de vocês está acontecendo dentro do Estado democrático de direito. O mesmo Estado democrático de direito que tirou a Dilma. Vou até mais longe. O mesmo que validou em 64 um golpe militar. Nunca podemos nos esquecer que o Castelo Branco tomou posse com o Congresso e a STF funcionando. Ou seja, a primeira coisa que faltou para o ex-presidente foi fair play. Se não tivesse passado 4 anos cuspindo na cara das instituições, cuspindo na cara da ciência, mostrando total falta de empatia pela vida humana na pandemia, talvez até tivesse sido reeleito. Uma boa gestão da pandemia, sem conspiracionismo, sem cloroquina e negação da máscara, que até hoje, com apoio de uma parcela irresponsável da comunidade médica, ainda são teorias abraçadas por milhões de pessoas e eu não posso culpá-las. Se ele fizesse o básico, repito, talvez tivesse sido reeleito. Mas não fez o básico. E não fez o básico desrespeitando a lei, reiteradamente, com a cumplicidade do PGR, o Augusto Aras, que nunca denunciou nenhum dos seus supostos crimes. Se tivesse feito um governo democrático, se não tivesse conspirado contra a democracia, era só fazer o que ele está fazendo agora e que foi a estratégia que o elegeu em 2018. Era só usar essa terra sem lei chamada internet e despejar mentira, pânico moral, apelar para o fundamentalismo religioso. Mesmo ele sendo um falso cristão que só pisa na igreja para fazer política, ele esperaria 4 anos. Se esse governo fosse mal, talvez ele voltasse. A democracia é simples assim, mas ele não quis se arriscar. A vida inteira fez discursos golpistas, a vida inteira disse que a democracia não levaria esse país a lugar nenhum, mas teve um outro componente. Quando ele era um deputado medíocre do baixo clero, que ia no Super Pop polemizar, ele podia fazer os rolos dele à vontade, mas no momento em que se tornou presidente da República, ou quase, ainda em 2018, todas as lentes se viraram em direção à família dele. E ali apareceram supostos crimes, a fantástica loja de chocolate do Flávio, as dezenas de funcionários fantasmas em todos os gabinetes dos Bolsonaro, o patrimônio imobiliário familiar incompatível com a renda. Então, creio eu, esse foi um dos principais elementos que fizeram o ex-presidente a tentar desesperadamente ficar no poder, através de um golpe, através do uso da máquina pública, do aparelhamento das Forças Armadas, do armamentismo,
da politização das polícias militares, da cumplicidade de líderes religiosos picaretas. Fez um péssimo governo, mas caiu também e principalmente porque todo mundo que enxergou o golpe que estava em curso se uniu contra isso. Isso é assustador. O péssimo governo dele, o horror na pandemia, talvez não fosse suficiente para evitar a reeleição se ele não fosse um golpista. Mas ele precisava proteger a si mesmo e a família da montanha de suspeitas de crimes. E não é o tipo de homem que aguenta 2 anos de cana como fez o atual presidente. Tá inelegível. A CPMI criada pelo grupo político dele acabou sendo o maior tiro no pé da história da democracia brasileira. Foi por causa dela que a gente teve acesso à minuta de golpe. Foi através dela que os militares foram expostos, porque sem a CPI não haveria quebra de sigilo telemático de gente como o Mauro Cid. Enfim, eles todos foram expostos como o que são: gente arrogante, sem fair play, liderada por um cara medroso, truculento e irresponsável, raso, que só estava tentando livrar a própria cara. Entre esse relatório e alguma punição concreta, ainda existe um longo caminho. Os membros da CPMI precisam aprovar o que está escrito. Não vai ser difícil porque a maioria é governista. A PGR precisa acatar o pedido e indiciar as 61 pessoas, entre elas um ex-presidente, vários generais e parlamentares com mandato. Não ouso me manifestar sobre isso. O Aras caiu, mas não sei até que ponto a instituição, o Ministério Público, também está cooptada. E depois os julgamentos que vão botar ou não essa gente na cadeia. Tudo isso nós vamos ver ao longo do tempo. Mas uma coisa a gente tem agora, e o relatório da senadora é só o marco, o resumo da ópera. A gente tem a realidade estampada na cara do povo brasileiro de que nós estamos divididos em 2 grupos. O que aceita o Estado democrático de direito e quer consertar qualquer eventual erro sem jogar tudo no chão, o que já se mostrou um erro gigante no passado, e aqueles que prefeririam um golpe, alegando fraude nas urnas, fraudes que nunca foram provadas e que se baseiam em teorias conspiratórias já refutadas. Código-fonte caixa preta, teoria refutada. Urnas com dispositivos para roubar voto, teoria refutada. É o mesmo sistema eleitoral que vem elegendo presidentes, prefeitos, deputados, senadores, vereadores há décadas. E quando era voto de papel, aí é que a fraude era muito mais fácil de acontecer. A teoria da eleição fraudada é um método de golpe, é uma prática para se implantar ditaduras de esquerda e de direita. Pode votar em papel, em urna eletrônica, pode votar por biometria, telepatia, sinal de fumaça. O resultado vai ser questionado, porque os golpistas fazem isso. Então, hoje o meu resumo aqui é o seguinte: se houver justiça nesse país, todos esses golpistas, essa turma que incitou a turba a destruir os 3 palácios dos 3 poderes, essa turma que abrigou golpistas em porta de quartel pedindo intervenção militar descaradamente, eles vão pagar. Mas mesmo que não paguem, que não haja justiça, seus apoiadores estão expostos. Eu estou falando do pessoal que acha, e alguns acreditam mesmo, que são a maioria, porque são os donos das ruas. E eles são os donos das ruas. Têm o apoio da polícia, andam armados, são um grupo organizado gigante, enquanto o outro lado é uma mistura de gente que em tempos normais sequer se bicaria. Existem os militantes petistas e existe o resto, os antibolsonaristas, os antigolpistas, que não são idólatras, que não são fanatizados, que preferem ficar em casa no 7 de setembro, como sempre fizeram, que talvez não se sintam bem usando vermelho, mas não podem usar a camisa da seleção porque ela nos foi roubada e virou símbolo político. Esse pessoal está em casa. E tem essa turma da rua, que está do lado do golpe de Estado, querendo arrogantemente se sobrepor à vontade da maioria silenciosa. Esses, se diante da avalanche de evidências continuarem negando que foram 4 anos de caô para acabar com a democracia, já mostraram ao que vieram. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário, que é sempre muito importante, e vamos continuar lutando pela democracia.